Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Estamos retornando ao nosso estudo semanal da obra da Joana de Ângeles, através do Médio Divaldo Pereira Franco, estudando o livro Momentos de Saúde e de Consciência. Agora, na segunda parte, Momentos de Consciência. Estamos na companhia deles hoje. Paulo Renato. Isso. E o agênero que se materializou Voltei, aqui. Eduardo Araújo. Muita paz a todos. Pois é. Olha, nós estamos estudando o capítulo 8, Karma e Consciência. E hoje, no 11º parágrafo. Que começa Essas possibilidades que se encontram adormecidas. Aí o que nós podemos fazer? Relermos o parágrafo do programa anterior, sem comentar, e já partir para o segundo a consciência, não é isso? É. Então vamos nós aqui retomando. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: a consciência não é inteligência no sentido mental, mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal, optando pelo primeiro e seguindo a diretriz do equilíbrio, das possibilidades latentes, desenvolvendo os recursos atuais em favor do seu vir a ser. Essas possibilidades, que se encontram adormecidas, são a presença de Deus em todos, aguardando o momento de desabrochar e crescer. Isso aqui é importante, né, que os espíritos falam. Até a gente lembra da parábola do semeador, né? Porque é natural que a gente espere das pessoas, e às vezes até de nós mesmos, né, que a gente consiga fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, né? Eu sempre digo que eu adoraria dormir Eduardo e amanhecer Chico Xavier. Seria maravilhoso, né? Se pudesse suportar as provas dele. Exatamente, mas como eu não posso suportar as provas dele nem ter a fidelidade que ele tem a Jesus, porque é uma questão interna, né? O Chico não conquistou o que ele conquistou do dia para a noite. Foram encarnações e mais encarnações de testemunho e de fidelidade, né? E de provações, de dores, para ele chegar onde ele chegou. Então, assim, uma coisa é a gente compreender racionalmente a doutrina como o Chico compreende. A gente estuda a mesma doutrina que o Chico estudou. A gente lê os mesmos livros que o Chico leu. Então, assim, não é uma questão meramente de conhecer, é uma questão de sentir. Eu lembro do nosso amigo Marco Aurélio, presidente lá da CF, lá na Penha, né? Que é a Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade, Rua Enes Filho, número 71. O Marco Aurélio sempre falou uma frase, que eu não sei de onde ele leu, ou se é dele, que é: nós não somos o que nós pensamos, nós somos o que nós sentimos. Se eu fosse o que eu penso, eu seria igual ao Chico. Mas eu sou o que eu sinto, então eu sou o Eduardo. Então quando a Joana coloca aqui, né, dessa questão de aguardar o momento de desabrochar e crescer, é a gente entender que nós teremos que ter o tempo de maturação, né, da gente adquirir essa maturidade moral, para que a gente consiga, né, desabrochar e crescer moralmente, espiritualmente, como também aqueles que nós amamos. Às vezes uma mãe olha para o seu filho e ela gostaria muito que o filho tivesse uma conduta diferente, que o marido tivesse uma conduta diferente, né? E ela se entristece, a pessoa se entristece porque não consegue ver esse resultado. Mas é por quê? Porque você joga a semente e tem que esperar o tempo dessa semente desabrochar e florescer. E isso às vezes leva muito tempo. A gente não quer aqui desanimar ninguém, mas a Miranda sempre cita a história de Santa Mônica, não é? Com o Agostinho. Com o Agostinho, que viria no futuro a se tornar o Santo Agostinho como nós conhecemos. Santa Mônica foi perseverante em lutar pelo filho, né, e acreditar que ele poderia se modificar. E graças a Deus, naquela própria encarnação, houve um desabrochar dele. Mas, por outro lado, a gente lembra de Matilde, no livro Libertação, do médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que esperou pelo seu filho Gregório durante
acho que 4... Eu acho que foi 800 anos. Eu já nem sei se foi 4 séculos ou se foram 8 séculos. Foram 8 séculos. Depois eu vou dar uma lidinha aqui, mas a Miranda demorou mais, né? O Gregório foi um pouco mais rápido. Isso aí. A Miranda deu mais trabalho. Mas assim, que a semente, ela, uma vez lançada, ela não vai se perder. Ela está ali naquele solo, mas tem que haver fatores que favoreçam para que aquele solo receba a água, o adubo, alguma coisa que vai fazer aquela semente florescer. Então essa espera, às vezes, ela é angustiante. É muito fácil falar aqui do microfone. Né? Educar exige isso. O processo educativo pode variar 800 anos, 80 anos, não é? É gradativo, de acordo com o terreno que você está fazendo trabalho. Porque o terreno é o estado íntimo do outro. Então, para os pais, educar não é fácil. Quando já recebe um filho que já tem um trabalho feito lá atrás, é um colaborador na tarefa de educar os outros filhos. Mas o caso de Agostinho de Hipona, olha só, foi desafiador para a Mônica, mas ela não desistiu. Seria até bom você falar um pouco rapidamente, porque talvez algum ouvinte não conheça, esteja porque curioso. A Santa Mônica, que é a mãe de Santo Agostinho, o esposo dela era pagão. A sogra era pagã. E a sogra morava com ela. Então, o que acontecia? Ela tinha 3 filhos. Ela percebeu que o Agostinho era aquele mais inteligente, né? E chamava mais atenção porque, com inteligência tão evidente, aprontava todas. Olha, ele foi pai adolescente. Agostinho foi pai na adolescência, entendeu? E aí, o que acontecia? Mônica tinha a postura da fiel a Cristo. E a sogra e o marido instigavam o Agostinho para que ele agisse de uma forma contrária ao cristianismo. Era uma provocação. Ela não ia brigar com a sogra, não brigou com o marido e não desistiu do filho. Acho que a questão toda está justamente isso, né? Me parece, porque nós nos tratamos, assim eu entendo, nós nos tratamos com padrões fixos, com adjetivos fixos. Definimos o que é a pessoa, nós nos definimos, né, mutuamente, o que somos pelaquilo que aparentamos ou pela nossa vivência, para aquilo que somos em sociedade. Se a pessoa é muito irritável, se a pessoa é muito agressiva, muito violenta, muito ciumento, por exemplo, poderia dar exemplos positivos, mas eu vou pegar esses exemplos. Nós identificamos, qualificamos a pessoa como aquele irritado, aquele violento, aquele criminoso, né, aquele ciumento. E, na verdade, com essas expressões, nós estamos descaracterizando o espírito. Né, porque o espírito não é assim. E toda vez que a maioria de nós faz isso, toda vez que nós tentamos, como se diz, engessar o espírito, como se ele fosse aquele comportamento, fica difícil você investir tratá-lo de outra forma. Porque é aquele espírito que não vai mudar, porque ele é muito violento, muito isso, muito aquilo outro. Então é assim mesmo, não vou me importar com isso, não vou me desgastar com isso. Então aí passa muito pela essa questão de que vale a pena. Será que vale a pena? A gente tem que se perguntar isso. Não é só o que fazer, não é só como fazer, é para que fazer. Porque eu vou investir a minha vida para auxiliar alguém a descobrir a si mesmo. Então a pessoa tem que ter muita certeza na alma de que vale a pena a dedicação. É por isso que não consegue isso enquanto não fizer consigo mesmo. Não, isso que ia chegar justamente isso. Ela pulou uma fase, nós pulamos uma fase, né? Porque não entendemos a nós mesmos e acabamos nos refletindo no outro e o outro se reflete em nós também, né? Então, é aquela coisa que antigamente falava, não sei se ainda fala, pau que nasce torto, morre torto. Talvez não fale mais isso, mas o comportamento ainda é o mesmo. Então, para que haja uma dedicação dessa, uma continuidade nessa dedicação, como a Miranda falou sobre a Santa Mônica, é preciso saber se vale a pena.
É preciso saber com quem se está tratando. Se eu estou tratando aquela individualidade como um ser que nasceu de mim, né, que eu não conhecia antes, não vou conhecer depois, porque logo depois ele vai desaparecer de mim, pelo fenômeno da morte, eu posso considerar que eu estou perdendo a minha vida me dedicando a quem não quer ajudar, não quer ser ajudado. Então a pessoa fala, eu vou viver a minha vida, você vive a sua. Então a questão aí é da semente que vocês falaram. Mas não basta, ele fala aqui sobre essas possibilidades se encontram adormecidas, né? Então está adormecida, mas é preciso ter alguém para sacudir, alguém para fazer movimento, para romper a inércia e fazer com que a pessoa ande, acorde, se movimente, né, no sentido de buscar a si mesma, de se interessar por algo a mais, por algo superior. Que ela entenda que a vida não é só aquilo que se apresenta para ela. Mas esse acompanhamento, como disseram os Espíritos no próprio Livro dos Espíritos, a gente cuida mais da planta do nosso jardim do que de educar os filhos. Então a semente está lá, a possibilidade está lá. Mas como é que eu rego essa semente? Como é que eu faço com que essa possibilidade que a pessoa tem, né, essa potência que ela tem em si mesma de se transformar, de ser um espírito melhor, como é que eu faço para que ela mude? Não basta só realmente colocar nas boas escolas, gerar um conforto material, não basta isso. O mais difícil aí é a renúncia. É querer e saber sofrer a ingratidão, a indiferença daqueles por quem a gente está se interessando, a quem a gente está, às vezes, dedicando a nossa vida. Então esse regar aí é mais difícil, porque exige realmente uma completa, muitas vezes, exige uma completa renúncia. É a abnegação, né? É a abnegação. Mas para ter essa abnegação, e volta essa questão inicial, é preciso ter uma certeza grande, profunda, de que vale a pena. Mas eu acho, né, analisando a doutrina espírita, dentro, como se diz, da nossa acanhada percepção, eu acho que não existe, dentro do que eu conheço, outra doutrina filosófica, religiosa, que dê essas ferramentas, que dê esses elementos, que responda essa questão, vale a pena? O Espiritismo responde essa questão, vale a pena, porque tanto ele quanto eu mesmo precisamos de condução. O esforço que eu empreendo, que eu devo empreender a favor dele, foi esforço que alguém lá na minha condição de espírito, em outra reencarnação, no mundo espiritual, foi esforço que alguém empreendeu em meu favor. Eu também, com certeza absoluta, muitas vezes rejeitei a ajuda que se queria me dar, né? As propostas de renovação. No livro Libertação mostra muito bem isso, né? O Gregório, no diálogo lá com Gúbio, ele disse que a mãe seguiu o cordeiro e ele não, porque o cordeiro era submissão, humilhação, se referindo era a Jesus. Fraqueza, né? O cordeiro, né, para ele é fraqueza. Então, quer dizer, a pessoa tem que, como ele fala aqui, né, elaborar na questão anterior, a capacidade de estabelecer parâmetros. Então é preciso que a pessoa estabeleça, dentro dos seus valores, das suas conquistas intelecto, morais, que ela estabeleça parâmetros de comportamento. Faça planejamento. Planeje, mas sem a intenção de concretizar o que foi planejado, porque isso já não depende da gente. A resposta não depende da gente. Mas o planejamento precisa ser feito. Eu preciso planejar. Tudo na vida é planejamento. A reencarnação é um planejamento. Então eu preciso me planejar para ajudar. Mas não aquele planejamento de planilhas, tal. Envolve outras questões que a exiguidade do tempo aqui não permite. Mas... Olha, o Eduardo falou do semeador e você falou do regar. E eu estava lembrando que na botânica, cada planta tem sua metodologia de regar.
Tem aquela plantinha que se você encharcar, babou, apodreceu. Tem outra que se você não fizer isso bem frequentemente, ela também não vai. Então, quem cuida de plantinha tem que saber a espécie de cada plantinha e como cuidar, como molhar, que tipo de areia. Um terreno mais arenoso, um é só claridade, outro é o sol, por aí. É difícil. Quer dizer, nas questões do dia a dia que parecem simples, olha quanta dificuldade. Não é? Eu já perdi muita planta por causa disso. Eu rego todas elas do mesmo jeito. Eu tenho umas amiocuca em casa que eu converso tanto com ela. Você é tão linda, me ajuda. Só molha uma vez no mês. Eu foquei muito nesse tema porque, até pela minha profissão, eu vejo muitas mães que sofrem muito, né? Vendo os filhos num caminho ruim. E eu sempre falo, né, que não percam a esperança. Eu sempre lembro de Santa Mônica, que a Miranda sempre fala isso. Mas é muito duro, né, para uma mãe. Eu tô falando de mãe, mas isso vale pro pai, quem tá à frente, vale pra avó, vale pro avô, vale pra todo mundo, né? Pra qualquer pessoa que ama alguém que tá num caminho ruim ou perigoso. E eu vejo esse sofrimento porque a pessoa fala assim, poxa, mas ele tem conhecimento, eu passei pra ele, eu tentei ajudar. A pessoa se sente impotente, né, diante da escolha do outro. Só que esse momento de desabrochar que Joana fala, de crescer, ele é muito individual. Ele pode levar alguns anos, como pode levar, né, como o Paulo Renato falou aí, do caso do Gregório, alguns séculos. E é muito difícil, às vezes, você falar isso para uma mãe ou para quem quer que seja, né, de que a gente não tem esse poder, né? Eu vejo... O meu trabalho, às vezes, é muito difícil, porque eu tenho que mostrar para um pai ou para uma mãe ou para quem quer que seja que a gente acha que tem um poder de proteger o outro que a gente não tem. Eu tenho um filho, ele tem 12 anos, mas eu não tenho como dizer qual caminho ele vai escolher na vida dele. Eu não tenho como blindar ele de viver a vida. E não seria educativo blindar. Eu vejo muitos pais que tentam blindar o filho, né, ou a pessoa que eles amam, e o resultado acaba sendo muito pior, porque aquela criança cresce despreparada para o mundo. E quando ela tem que enfrentar obrigatoriamente a vida, né, o dia a dia, ela está sem experiência, ela está sem forças para lidar com realidades que ela não foi preparada a lidar, porque os pais super protegeram. Por outro lado, tem pais que dão liberdade, que dão educação, que dão religiosidade, mas ainda assim não existe nenhuma garantia de que o filho não vá escolher um outro caminho. Isso dói demais para os pais, né? Porque eu vejo que tem pais que se dedicam demais aos filhos e os filhos tomam outro caminho, né? Tem filhos que, inclusive, falam para os pais, olha, eu escolhi esse caminho, é um direito meu. Isso dói. Mas os pais têm que entender que o trabalho não está perdido. Sim. Né? Quando a gente... claro, falar no microfone é fácil. Né? Só sabe a dor de ver alguém que você ama se perder, quem está vivendo. Mas o que os espíritos nos dizem é que aquilo que foi feito não será perdido. Seja nesta encarnação, seja depois desta vida ou na próxima. Né? Aquilo que foi semeado, em algum momento vai desabrochar. A questão realmente é o que os espíritos falam no livro dos espíritos. A questão é a observação. Voltamos à questão da observação. Porque tem muitos pais carinhosos, atenciosos, presentes, mas às vezes, não sei se a expressão seria essa, mas distraídos. Né? Porque a criança, como diz, volta de novo o livro dos Espíritos e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, se eu não me engano. A criança, todos nós, vamos dando sinais, mostrando traços da nossa personalidade. Então, eu acho que a gente poderia fazer mais se tivesse atenção para os sinais. Aquele conjunto de sinais e sintomas, né? Se nós não fôssemos tão distraídos e tão preocupados com o máximo, em querer dar o melhor, uma maior amplitude, né? Eu acho que se a gente cuidasse realmente do que parece pouco, eu acho que o muito teria um resultado melhor.
É o que os Espíritos falam: se você não consegue ser fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Então, às vezes, os pais dedicados, quando os filhos tomam esses caminhos, eles ficam perguntando onde eu errei. E a pergunta me parece que seja válida, né? Embora conscientemente, né, eles possam considerar que fizeram tudo. Mas será que corrigiram aquele comportamento, aquela maneira da criança quando ela era pequena? Que não foi coisa de criança, porque foi repetida várias vezes. Porque tem situações que são aleatórias, só acontece naquele momento, não acontece mais. Mas tem padrões, nós existimos no nosso nível de evolução, a nossa vivência tem um padrão. Tudo tem padrão. Então, observar esses padrões, aquilo que está se repetindo. Aquele ponto ali que me parece deva ser o nosso foco, deva receber a nossa maior atenção. Né? Então, às vezes, né, no próprio consultório, o Eduardo sabe aí, né, os pais chegam falando, né, que fizeram tudo realmente para os filhos, eles são carinhosos e tal. Você deve escutar muito isso no atendimento fraterno na Casa Espírita. É isso que eu estou falando, justo. E na comunidade tem muito isso. A gente está tratando sobre justiça na comunidade. Está sendo um problema horrível. E o estudo que seria por um único sábado vai ter que se desdobrar por vários sábados. É uma questão muito delicada, essa questão de justiça lá. Então a gente esqueceu de observar os padrões. A gente fala, como é que seu filho era? Ele está assim hoje, mas como é que ele era? Quando ele tinha 2 anos, 3 anos, né? Fazer uma anamnese, uma pequena essa histórico. Reflexão também é aprendizado para os pais. Isso. Os pais vão poder descobrir onde atuaram menos ou onde não atuaram. Outro dia eu falei para uma mãe, a gente não deve procurar culpados. Não existe culpado em lugar nenhum. Existe responsabilidade. Ver onde eu falhei com a minha responsabilidade. E isso realmente é uma coisa muito delicada, porque os pais dedicados não costumam admitir que falharam em algum momento. Até aceitar essa ideia. Olha, no dia que eu surpreendi um evangelizando meu assaltando na Barra, que eu olhei assim, eu só ouvi o seguinte: fala para ele que você está aguardando nas aulas de evangelização. E quando ele me viu, tia Miranda, o que você está fazendo aqui? Eu falei, você sumiu das aulinhas, eu vim te buscar. Entendeu? Mas fica aquela, meu Deus, mas é o terreno diferenciado que a gente tem que considerar e respeitar. Você vê, e a semente estava ali naquele rapaz, né? Em algum momento vai desabrochar, porque ele se surpreendeu com a sua presença, se constrangeu, né? Porque ele não é totalmente mau, ele entrou no caminho errado, mas quando ele te viu, ele te respeitou. Ele não tratou você mal, ele não te assaltou, ele se constrangeu, ele se envergonhou. E esse próprio constrangimento e a vergonha já é um adubo, pouquinho, né, daquela semente que está ali e que em algum momento vai fazer, através da dor, ele despertar. Então não percam a esperança, né? Você que está aí nos ouvindo, não perca a esperança. Continue como Santa Mônica, investindo, semeando e esperando a colheita no tempo do Senhor. É um detalhe, e às vezes a pessoa acha que não deve chorar. Deve chorar sim. Se está doendo muito, pode chorar. O desespero, a revolta que não é salutar. Mas eu vejo muita gente falando, não devo chorar porque tal. Não, deve chorar sim. Sim, é o sentimento, né? Jesus chorou também. Claro que era um outro choro, mas era uma demonstração desse sentimento. Que Jesus nos conduza. Até semana que vem. Nosso Senhor nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.